Capítulo 10. Vitória no conflito. Num capítulo anterior, vimos a forma de libertação da possessão por espíritos malignos. A grande questão aqui é: como podemos ter vitória total sobre os poderes das trevas? Como ter autoridade e vitória sobre os espíritos perversos no lugar do domínio deles sobre os cristãos? Depois que o cristão aprende os artifícios do inimigo e a forma de libertação, fica profundamente preocupado com que os outros devem ser libertados e levados a uma posição de vitória sobre todos os poderes do inimigo. Para isso, temos de entender que o grau de autoridade de Cristo no Espírito de Deus, que irá energizar o cristão para que ele a exerça sobre os espíritos malignos, é proporcional ao grau de vitória que tem sobre eles no conflito pessoal, o qual deve ser agora estabelecido e enfrentado na esfera da vida espiritual na qual estamos enganjados. Níveis de libertação e de vitória. O cristão precisa ter pleno conhecimento e entendimento de seus caminhos e obras, das leis do Espírito e também de como manter o controle do Espírito em todas as vicissitudes da vida. Assim como há níveis de engano e níveis de possessão e libertação, assim há também níveis de vitória sobre o diabo e níveis de tentação e de vitória sobre ela. O poder de cooperar com o Espírito Santo na sujeição à autoridade de Cristo também terá diferentes níveis, adquiridos de acordo com a força espiritual obtida pela vitória sobre o diabo em suas várias operações. Assim como a vitória sobre o pecado aprofunda sua força quando o indivíduo vence a tentação, a vitória sobre o mundo, 1 João 5, 4 e 5, é cada vez mais conhecida pela fé no Filho de Deus. Esses níveis de poder com o subsequente nível de recompensa devem ser claramente vistos no chamamento do Senhor às igrejas, registrado em Apocalipse. Os futuros níveis de autoridade no reinado com Cristo também são indicados nas suas palavras em uma e de suas parábolas. Governe sobre 10 cidades. Encarregue-se de 5 cidades. Lucas 19, 17 e 19. O cristão liberto do engano e da possessão dos espíritos malignos deve agora aprender a andar em vitória pessoal sobre o diabo em todos os aspectos, a fim de ter plena vitória sobre os poderes das trevas. Para isso, ele precisa conhecer o Senhor Jesus em todos os aspectos do seu nome e caráter. Para conectar com seu poder numa união viva com ele, deve aprender a conhecer o adversário em suas várias operações, como descrita em seus nomes e características, para que possa discernir sua presença de todos os seus espíritos perversos onde quer que estejam, seja em ataques contra ele próprio, sobre os outros ou obras como dominadoras deste mundo tenebroso. Vitória sobre Satanás como tentador. O cristão deve aprender na realidade experimental a ter vitória sobre o diabo como tentador e pessoalmente contra todas as suas tentações, diretas e indiretas. Deve lembrar que nem todas as tentações são reconhecidas como tais e nem sempre são visíveis, pois parte do seu poder baseia-se na capacidade de ficarem escondidas. O cristão pensa que terá consciência da aproximação de uma tentação, como se fosse uma pessoa entrando numa sala. Daí os filhos de Deus estarem lutando apenas contra uma pequena proporção das obras do diabo, quer dizer, somente contra o que eles têm consciência de que é uma obra sobrenatural do mal. Devido a um conhecimento limitado e circunscrito das características do diabo e de seus métodos de ação, muitos genuínos filhos de Deus só reconhecem a tentação quando a natureza daquilo que é apresentado é visivelmente má e está de acordo com seu conhecimento limitado do mal, de modo que não reconhece o tentador e suas tentações quando chegam sob disfarce daquilo que é natural e físico, legítimo ou aparentemente bom. Quando o príncipe das trevas e seus emissários se apresentam como anjo de luz, eles se revestem de luz, a qual, nesse caso, é usada para o mal. Trata-se de uma luz que, na verdade, são trevas. Eles chegam sob disfarce do bem. As trevas são o oposto de luz. Ignorância é o oposto de conhecimento. Falsidade é o oposto de verdade. Trevas é um termo que se aplica à imoralidade. O cristão
pode precisar discernir os espíritos maus na esfera do suposto bem. Aquilo que se apresenta como luz pode ser trevas. O bem aparente pode ser, na realidade, mal. A aparente ajuda na qual se agarram pode ser, na verdade, um obstáculo. Por exemplo, uma dificuldade no trabalho pode surgir da aceitação de certo grau de fraqueza, a qual, na realidade, é o resultado de possessão demoníaca. Assim, enquanto deseja força, o cristão pode estar preenchendo as condições que o tornam fraco. O diabo, então, o tenta porque ele é fraco e ele sucumbe. É preciso que haja uma escolha perene entre o bem e o mal, feita por cada ser humano. Os antigos sacerdotes eram especialmente chamados para discernir e ensinar ao povo a diferença entre o santo e o profano, o impuro e o puro. Ezequiel 40:23. Apesar disso, será que a atual Igreja de Cristo é capaz de discernir o que é bem e o que é o mal? Será que não cai constantemente na armadilha de chamar o bem de mal e o mal de bem? Isaías 5:20. Os pensamentos dos filhos de Deus são governados pela ignorância, instilada pelos poderes das trevas e pelo conhecimento limitado, e por isso eles consideram as obras de Deus como obras do diabo e vice-versa. Não são ensinados sobre a necessidade de discernir a diferença entre o impuro e o puro, nem como decidir por si mesmos o que provém de Deus ou que procede do diabo, embora inconscientemente sejam compelidos a fazer escolhas a cada momento da vida. Além disso, nem todos os cristãos sabem que têm de fazer uma escolha entre o bem e o bem, ou seja, entre o bem inferior e o bem mais elevado, e com frequência o diabo os pega nesta armadilha. Vários tipos de tentação. Há tentações invisíveis e tentações na esfera visível, tentações físicas, tentações na alma, tentações espirituais, tentações diretas e indiretas, como aconteceu com Cristo quando foi tentado diretamente no deserto ou indiretamente por meio de Pedro. O cristão deve não somente resistir ao diabo quando este o tenta visivelmente ou ataca conscientemente, mas por meio da constante oração. Deve trazer à luz suas tentações escondidas e veladas, sabendo que ele é o tentador e está sempre planejando tentações para o crente. Aqueles que, por meio da oração, trazem à luz essas obras ocultas, por meio da experiência, estão ampliando seus horizontes no conhecimento das obras do tentador e tornando-se mais preparados para cooperar com o Espírito de Deus na libertação de outras pessoas do poder do inimigo. Para obter vitória sobre os poderes das trevas, é essencial que o cristão seja capaz de reconhecer o que o inimigo está fazendo. Em uma ocasião, Paulo não disse as circunstâncias, mas disse: Satanás me impediu. 1 Tessalonicenses 2:18. Porque conseguia reconhecer quando as circunstâncias ou o Espírito Santo, Atos 16:6, ou Satanás atrapalhavam ou restringiam-no em sua vida e no seu ministério. Há diferentes níveis também nos resultados da tentação. Depois da tentação no deserto, que estabeleceu questões vastas e eternas. O diabo se afastou de Cristo, mas retornou repetidamente com outros níveis de tentação. João 12:27, Mateus 22:15, diretas e indiretas. Diferença entre tentação e ataque. Existe também uma diferença entre as tentações e os ataques do tentador, como novamente podemos ver na vida de Jesus Cristo. Tentação é um esquema, um complô ou uma compulsão por parte do tentador, a fim de levar outrem a cometer o mal, consciente ou inconscientemente. Um ataque, porém, é um assalto furioso contra a pessoa na sua vida, caráter ou situações de sua vida. Por exemplo, o diabo desferiu um ataque violento contra o Senhor por meio dos moradores da vila, quando tentaram atirá-lo de cima de um penhasco. Lucas 4:29. Quando sua família começou a acusá-lo de insanidade. Marcos 3:21. E quando ele foi acusado por seus inimigos de possessão demoníaca. João 10:20, Mateus 12:24. Tentação, além disso, significa sofrimento, como vemos novamente na vida de Jesus, pois está escrito: ele sofreu, tendo sido tentado
Hebreus 2:18. Os cristãos não devem pensar que haverá um tempo em que não passarão pelo sofrimento da tentação, pois trata-se de um conceito errado que oferece base para que o inimigo atormente e ataque sem causa. A oração traz as tentações ocultas à luz. Portanto, para uma vitória constante, o cristão deve estar sempre em guarda contra o tentador, orando para que as suas tentações ocultas sejam reveladas. O nível de entendimento de sua operação será determinado pelo grau de vitória experimentada, pois em vão a rede esticada à vista da ave. Provérbios 1:17. Nos capítulos anteriores, transmitimos muitas informações que o cristão precisa conhecer se deseja obter vitória sobre cada aspecto das obras do tentador, mas principalmente sobre o poder requerido para discernir entre o que é tentação proveniente da obra do tentador contra o velho homem, não crucificado, tentação por meio das coisas do mundo. 1 João 2:15, 16, 5:4-5. E tentação direta dos espíritos malignos. Na tentação, o ponto crucial é que aquele que é tentado saiba se a tentação é obra de um espírito maligno que ganhou acesso a ele ou se é decorrente da natureza humana má. Isso só pode ser discernido mediante conhecimento prático de Romanos 6, como a base da vida. Tentação proveniente da natureza caída deve ser tratada com base em considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, versículo 11, e com a obediência prática do mandamento resultante. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo moral. Na hora da tentação para o pecado visível conhecido, o cristão deve firmar-se em Romanos 6:6, como sua posição deliberada de fé em obediência a Romanos 6:11. Deve declarar sua escolha inabalável e atitude como morto para o pecado em união com Cristo na morte. Se essa escolha for a expressão de sua verdadeira vontade e a tentação para o pecado não cessar, então ele deve lidar com os espíritos malignos que podem estar tentando despertar desejos pecaminosos, Tiago 1:14, ou falsificando-os. Eles podem imitar a antiga natureza dos desejos malignos, pensamentos malignos, palavras malignas, atitudes malignas, e muitos crentes sinceros pensam estar lutando contra as obras da velha natureza, quando, na verdade, essas coisas são dadas por espíritos malignos. Entretanto, se o cristão não estiver ativamente firme em Romanos 6, as imitações não são necessárias, pois a velha criação caída está sempre aberta para ser usada pelos poderes das trevas. Vitória sobre Satanás como acusador. A diferença entre a acusação do inimigo e suas tentações é que a segunda é um esforço de sua parte para compelir ou atrair o indivíduo ao pecado, enquanto a primeira é uma carga por causa da transgressão. Tentação é um esforço para fazer o indivíduo transgredir a lei, enquanto a acusação é o esforço de colocá-lo numa posição de culpa por ter transgredido a lei. Os espíritos malignos desejam que o homem faça o que é errado, para que possam acusá-lo e puni-lo pelo que fez. A acusação pode ser uma imitação da convicção, a verdadeira convicção do Espírito de Deus. É importante que o cristão saiba quando há uma acusação de transgressão, se é convicção divina ou acusação satânica. Primeiro, o diabo pode acusar quando o homem é realmente culpado. Segundo, ele pode acusar quando o homem não é culpado e fazê-lo pensar e acreditar que é culpado. Terceiro, ele pode se empenhar em fazer com que sua acusação pareça convicção e levar o indivíduo a pensar que tal atitude procede de sua natureza maligna quando não se trata de culpa. Os espíritos malignos são hábeis em infundir um sentimento de culpa. O pecado em si procede da natureza caída, mas ele não é forçado para dentro da personalidade vindo de fora, a parte da pessoa. Como um cristão pode saber se os espíritos malignos estão por trás do pecado involuntário? Se o homem está correto com Deus, firmado em Romanos 6, sem nenhuma sujeição deliberada a pecado desconhecido, então qualquer manifestação de pecado retornando de forma inexplicável pode ser tratada como provenientes de espíritos malignos. Portanto, o cristão jamais deve aceitar acusações
ou imputações feitas de modo sobrenatural, de transgressão, a menos que esteja plenamente convencido pelo conhecimento inteligente e uma clara decisão de que, de fato, fez aquilo. Se ele aceitar imputação de culpa sendo inocente, sofrerá tanto quanto se realmente houvesse transgredido. Também deve estar vigilante para refutar qualquer impulso compulsório para a confissão de pecados a outras pessoas, pois isso pode ser uma pressão do inimigo para levar adiante suas acusações. O cristão deve manter uma posição de neutralidade em relação às suas acusações até que as fontes sejam averiguadas. O cristão deve manter-se neutro em relação às acusações até ter certeza da verdadeira fonte delas. Se sabe que é culpado, ele deve imediatamente ir a Deus com base em 1 João 1,9 e recusar ser fustigado pelo diabo, uma vez que esse não é juiz dos filhos de Deus, nem foi nomeado por ele como emissário para formalizar as acusações de erro. Somente o Espírito Santo é comissionado por Deus para convencer do pecado. Os passos na obra dos espíritos malignos e suas acusações e falsas imputações são esses, quando o cristão aceita suas acusações. Primeiro, o cristão acha e acredita que é culpado. Segundo, os espíritos malignos fazem com que se sinta culpado. Terceiro, então fazem com que pareça culpado. Quarto, depois fazem com que seja de fato culpado por acreditar nas mentiras deles, não importando mais se era ou não culpado em primeira instância. Os espíritos maliciosos tentam fazer o indivíduo sentir-se culpado por meio de suas acusações inoportunas, a fim de que haja ou pareça culpado diante das outras pessoas, ao mesmo tempo lançam sugestões ou pensamentos rápidos para outras pessoas sobre as coisas de que estão acusando o indivíduo sem causa alguma. Todos esses sentimentos devem ser investigados pelo cristão. Sentir-se errado não é suficiente para o homem dizer que está errado ou para que o acusador o acuse de estar errado. O indivíduo diz que se sente errado. Ele devia perguntar: esse sentimento está correto? Ele pode se sentir errado e estar certo, e pode se sentir certo estando errado. Portanto, deve investigar e examinar a questão: eu estou errado? Com honestidade. Sentimentos injetados por espíritos malignos. Existem sentimentos físicos da alma e espirituais. Os espíritos malignos podem injetar sentimentos em qualquer um desses departamentos. O objetivo deles é mover o indivíduo pelos sentimentos, colocando-os no lugar das ações da mente, a fim de que o cristão seja governado pelos espíritos enganadores por intermédio dos sentimentos dele. Também coloca os sentimentos no lugar da consciência em seu reconhecimento do certo e do errado. Se o cristão sente que pode fazer algo, eles fazem, sem perguntar se é certo ou errado, desde que não seja algo visivelmente pecaminoso. Para se obter vitória sobre o inimigo enganador, é fundamental que os filhos de Deus parem de ser guiados pelos sentimentos em suas ações. Novamente, se os cristãos em qualquer curso de ação sentirem alívio, eles acham que essa sensação de alívio é um sinal de que estão fazendo a vontade de Deus. No entanto, o homem descansa quando seu trabalho está feito não somente na vida espiritual, mas também na vida ordinária. Uma sensação de alívio em qualquer linha de ação não é um critério para saber se estamos dentro da vontade de Deus. A ação deve ser julgada em si mesma e não somente em seus efeitos sobre aquele que a pratica. Por exemplo, o cristão diz que se sente alegre depois de fazer determinada coisa e acha que isso é uma prova de que fez a vontade de Deus. Entretanto, paz, descanso e alívio não são prova de que a vontade de Deus está sendo feita. Os cristãos também acham que, se praticarem alguma ação que o diabo deseja que pratiquem, sentir-se-ão condenado imediatamente, mas ignoram o fato de que Satanás pode proporcionar sentimentos agradáveis. Há muitas variações de sentimentos causados por espíritos malignos, desde ataques até falsas sugestões, que exigem todo discernimento espiritual por parte do cristão, bem como seu entendimento das coisas espirituais para que consiga reconhecê-las. É necessário distinguir entre a acusação e a verdadeira convicção. O diabo, como tentador,
muito rapidamente se torna acusador, mesmo que não tenha conseguido fazer com que o indivíduo ceda às suas sugestões. Como já vimos, espíritos enganadores podem fazer com que pecados aparentes se manifestem na consciência do cristão e depois fustigam e acusam o indivíduo pelas obras que na verdade são deles. Eles falsificam alguns pecados que podem ser chamados com tristeza de meu pecado habitual na vida do cristão, enquanto esse acreditar que seja um pecado proveniente da natureza caída, nenhuma confissão, busca de vitória sobre esse pecado fará com que desapareça. Eles também podem se esconder atrás de pecados verdadeiros. Um sentimento de isenção de culpa não leva necessariamente à felicidade absoluta, pois, mesmo com a consciência em paz, pode haver sofrimento, e esse sofrimento pode ter suas raízes em algum pecado não conhecido. Andar na luz conhecida e medir a isenção de culpa por meio do conhecimento dos pecados conhecidos é muito perigoso para aquele que deseja paz que excede todo entendimento, pois leva somente a um descanso superficial, que pode ser perturbado a qualquer momento pelos ataques do acusador, que dirige seus dardos para uma brecha na armadura da paz, escondida da vista do cristão. Para obter vitória sobre os espíritos acusadores do enganador, os cristãos espirituais devem, portanto, entender claramente se qualquer consciência de pecado é o resultado de uma transgressão real, ou se é acusada por espíritos malignos. Se o cristão aceita a consciência do pecado como se procede de si mesmo, quando não é, imediatamente deixa sua posição de morto para o pecado e se considera vivo para ele. Isso explica porque muitas pessoas que experimentam a verdadeira vitória sobre o pecado por meio do reconhecimento de Romanos 6 e 11 abrem mão de seu fundamento e perdem a posição de vitória, porque o acusador simulou algumas manifestações do ego ou do pecado e depois acusou o indivíduo, afirmando que Romanos 6 não funciona. E por meio de sua astúcia, levou a abrir mão de sua posição de vitória, fazendo cair em confusão, condenação, como se caísse no buraco cheio de lama e escuridão. Necessidade de travar uma guerra sem trégua contra o pecado. Por outro lado, se o cristão sente a mais leve tentação de tratar o pecado de forma leviana ou de atribuí-lo a espíritos malignos, quando é responsabilidade sua, está igualmente numa base falsa e se abre para que a antiga natureza caída reconquiste o domínio sobre ele com força redobrada. A guerra contra os santos deve ser acompanhada por uma guerra vigorosa e sem tréguas contra o pecado. Qualquer pecado conhecido não deve ser tolerado nem por um momento, seja proveniente da natureza caída ou dos espíritos malignos que tentam forçá-lo no homem. O pecado deve ser rechaçado e afastado com base em Romanos 6, 6 ao 12. Dois conceitos errôneos que oferecem grande vantagem para o observador inimigo são os seguintes pensamentos na mente de muitos cristãos. Se um cristão comete um pecado, imediatamente ele saberá disso por si mesmo ou Deus lhe dirá. Portanto, eles esperam que Deus lhe diga quando estão certos ou errados, em vez de buscar luz e conhecimento, de acordo com João 3:21. Os cristãos que buscam vitória sobre todos os enganos do inimigo devem tomar uma parte ativa na luta contra o pecado, baseado no conceito errado de morte, conforme apresentamos no tomo 1. Eles podem pensar que Deus lhe removeria o pecado da vida para eles, com o resultado de que falharam ativamente em ser cooperadores com ele no trato com o mal dentro deles e no ambiente, em outras pessoas ou no mundo. Para uma vida de constante vitória sobre Satanás como acusador, é muito importante que o cristão entenda e detecte qualquer incoerência entre a atitude da vontade e as ações de sua vida. Ele deve ler a si próprio, a partir de suas ações, bem como a partir de sua vontade e motivação. Por exemplo, uma pessoa é acusada de ter feito certa coisa, o que ela nega prontamente porque a ação não concorda com sua vontade e atitude. Portanto, ela diz, é impossível que tenha agido ou falado da maneira de que foi acusada. O cristão julga a si próprio com base em sua postura interior de vontade e motivação, não pelas ações. 1 Coríntios 11:31.
No que concerne a Deus, o poder purificador do sangue de Cristo é necessário. 1 João 1:7. Continuamente, para aqueles que buscam andar na luz, purificando-se de todas as impurezas da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. O diabo, como acusador, também opera indiretamente por meio de outras pessoas, incitando-se a fazer acusações que ele deseja que o indivíduo aceite como verdadeiras, abrindo assim a porta para que o diabo se torne verdadeiras. Ou então ele acusa o cristão para outros por meio de visões ou revelações sobre a pessoa, o que causa o julgamento errôneos. Em qualquer caso, tudo aquilo que chega ao cristão procedente de homens ou do diabo, que seja usado por ele em oração, por meio da oração, ele transforma todas as acusações em passos para a vitória. Vitória sobre Satanás como mentiroso. Lemos em João 8:44. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira. Isso não significa que o inimigo jamais diz a verdade, mas sim que sua verdade tem o objetivo de envolver o cristão no mal. Por exemplo, quando o espírito de adivinhação falou a verdade que Paulo e Silas eram servos de Deus. Atos 16:17. Foi para sugerir que os dois derivavam seu poder da mesma fonte que a garota que estava sob o poder dos espíritos malignos. O diabo e seus emissários falarão ou usarão 99% de verdade para consolidar uma mentira. Paulo, porém, não foi enganado pelo testemunho de uma profetisa adivinha que reconhecia sua autoridade divina. Ele discerniu o espírito maligno e seus propósitos, o expôs e expulsou. Verso 18. Assim, o cristão deve ser capaz de triunfar sobre Satanás como mentiroso e ser capaz de reconhecer suas mentiras e as mentiras dos espíritos malignos em qualquer forma que elas se apresentem. Ele faz isso conhecendo a verdade e usando as armas da verdade. Vitória da verdade sobre a falsidade. Não há caminho de vitória sobre a falsidade a não ser por meio da verdade. Para ter vitória sobre o diabo como mentiroso e sobre suas mentiras, o cristão deve estar sempre determinado a conhecer a verdade e falar a verdade sobre todas as coisas, sobre si próprio, sobre os outros e sobre os assuntos ao seu redor. Satanás, o mentiroso, por meio dos seus espíritos mentirosos, persistentemente injeta mentiras sobre o cristão. O tempo todo injeta mentiras em seus pensamentos sobre ele próprio, seus sentimentos, sua condição e seu ambiente. Leva a fazer interpretações errôneas sobre si mesmo e sobre o que acontece ao seu redor, bem como sobre as pessoas com quem tem contato, mentiras sobre o passado e sobre o futuro, mentiras sobre Deus e mentiras sobre ele próprio, magnificando seu poder e autoridade. Para ter vitória sobre esse fluxo persistente de mentiras provenientes do pai da mentira, o cristão deve lutar com a arma da verdade de Deus na palavra escrita e com a verdade sobre os fatos relacionados a si próprio, sobre as outras pessoas e as circunstâncias. No primeiro tomo deste livro, explicamos como refutar persistentemente todas as mentiras do mentiroso e seus emissários. Quando o cristão triunfa cada vez mais sobre o diabo, ele cresce e se torna mais capacitado para discernir-lhe as mentiras e se equipa melhor para expor-lhe as obras. Vitória sobre Satanás como imitador. O diabo é um imitador, um falso anjo de luz. Não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, segundo Coríntios 11:13, se transformem em ministros de justiça. Versos 14 e 15. Esse aspecto da vitória sobre Satanás segue a mesma linha dos anteriores. Isto é, dá-se pelo conhecimento da verdade, que capacita o cristão a reconhecer as mentiras de Satanás quando esse se apresenta sob o disfarce da luz. Luz é a natureza do próprio Deus. Para reconhecer as trevas quando envoltas em luz sobrenatural, é necessário haver um profundo conhecimento da verdadeira luz e o poder de discernir as fontes mais íntimas das coisas que, na aparência, são belas e parecem divinas. Nós já vimos no capítulo 6, tomo 1, como o adversário imita a própria luz de Deus, de modo que parece ser Deus.
A principal atitude para se ter esse aspecto da vitória sobre o adversário é uma definida posição de neutralidade em relação a qualquer obras naturais, até que o cristão tenha convicção do que é de Deus. Se qualquer experiência é aceita sem ser questionada, como sua origem divina pode ser garantida, a base da aceitação ou rejeição deve ser o conhecimento. O cristão deve saber, e ele não pode saber sem examinar, e nem poderá examinar a menos que mantenha a atitude de não crer em qualquer espírito, e tenha testado e aprovado aquilo que vem de Deus. 1 João 4:1. Vitória sobre Satanás como opositor. Quisemos ir até vós, contudo, Satanás nos barrou o caminho. 1 Tessalonicenses 2:18. Escreveu Paulo, que tinha a capacidade de discernir entre a oposição de Satanás e a restrição do Espírito Santo. Atos 16:6. Novamente, isso significa conhecimento e poder de discernir as obras e esquemas de Satanás e os obstáculos que ele colocou no caminho dos filhos de Deus. Tais obstáculos podem parecer tão naturais e tão parecidos com providência que muitos santos inclinam a cabeça e permitem que o opositor prevaleça. O poder de discernir procede do conhecimento de que Satanás pode criar empecilhos, da observação do objetivo dos obstáculos e da observação atenta de seus métodos ao longo dessa linha. Por exemplo, é Deus ou Satanás que está retendo o dinheiro dos missionários que estão pregando o evangelho do Calvário e dando em abundância para aqueles que pregam um erro e ensinamentos que são expressões do espírito do anticristo? É Deus ou Satanás que atrapalha o cristão por meio de circunstâncias, enfermidade no serviço vital importante para a Igreja de Deus? É Deus ou Satanás que instiga a família a mudar de residência sem um motivo racional quando isso envolve a remoção de um dos membros de uma posição estratégica no serviço de Deus, não providenciando nenhum outro obreiro para assumir seu lugar? É Deus ou Satanás que leva o cristão a colocar em primeiro lugar a riqueza, o conforto, o status social em suas decisões, em vez das necessidades e exigências do reino de Deus? É Deus ou Satanás que impede o serviço de Deus por meio das objeções de membros de uma família ou perturba os negócios, não permitindo que haja tempo disponível para o seu serviço cristão ou por meio de perda de propriedades, etc. Conhecimento do opositor significa vitórias pela oração sobre seus esquemas e operações. Portanto, o cristão deve conhecer-lhe os ardis. Vitória sobre Satanás como assassino. O diabo é um assassino. João 8:44. Satanás, como príncipe da morte, observa cada ocasião para tirar a vida dos servos de Deus, desde que encontra ocasião para levá-los a cumprir as condições que o capacite a fazer isso, pela insistência deliberada deles em entrar em situações de perigo sem serem enviados por Deus ou armando-lhes armadilhas perigosas por meio de visões ou direção sobrenatural, atraindo-os para campos de ação que lhe permitem trabalhar por trás das leis naturais para destruir-lhes a vida. Foi isso que Satanás tentou fazer contra Cristo na tentação do deserto. Lança-te daqui abaixo, ele disse, citando a seguir a escritura que mostra que o Senhor tinha base bíblica para crer que os anjos o sustentariam e não permitiriam que caísse. Lucas 4. No entanto, o Filho de Deus reconheceu o tentador e assassino. Ele sabia que se desse ocasião para que o ódio maligno de Satanás o afastasse um único passo da vontade de Deus, sua vida como homem terminaria. Sabia também que o enganador não proporia nada aparentemente inocente ou que parecesse para a glória de Deus, a menos que, escondido em sua proposta, houvesse um grande esquema que satisfizesse seus próprios interesses. Cristo agora tem as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. E destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2:14. O qual não pode exercer seu poder sem permissão. Quando os filhos de Deus, tendo ou não conhecimento, preenchem as condições que dão a Satanás base para atacar seu físico, o Senhor, com as chaves da morte, opera de acordo com a lei e não os livra, a menos que, por meio da arma da oração, eles ofereçam a Deus as condições de interferir e dar-lhes a vitória sobre a lei da morte, bem como sobre a lei do pecado, mediante a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo. Romanos 8:2. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15:26.
Portanto, a morte é um inimigo e deve ser reconhecida e a ela devemos resistir como tal. O cristão pode legitimamente desejar partir e estar com Cristo. Filipenses 1:23. Mas jamais deve desejar a morte simplesmente como o fim dos problemas ou permitir que um desejo legítimo de estar com Cristo faça com que se submeta à morte quando sua vida é necessária para o serviço da Igreja de Deus. Por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, escreveu o apóstolo aos Filipenses. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. 1:24 e 25. O cristão deve resistir à morte como um inimigo. Quando o cristão exercita sua vontade e deseja a morte, dá ao adversário o poder da morte sobre si. Nenhum cristão deve se sujeitar ao desejo de morrer, a menos que saiba, sem qualquer dúvida, que Deus o liberou do serviço ao seu povo. O fato de que o cristão deve estar pronto para morrer é uma questão muito secundária. Ele deve estar pronto para viver, até que esteja certo de que o trabalho de sua vida terminou. Deus não colhe o milho antes da colheita, e seus filhos redimidos serão colhidos como se colhe o feixe de trigo ao seu tempo. Jó 5:26. Muitas vezes é o príncipe da morte como assassino, operando por meio da ignorância dos filhos de Deus quanto ao seu poder, as condições mediante as quais eles lhe dão poder e a vitória da oração pela qual eles resistem ao seu poder, que ceifa a vida dos soldados de Deus no campo de batalha. É Satanás como assassino que dá visões de glória e anseio pela morte aos obreiros de valor da Igreja de Deus, de modo que se sujeitam à morte mesmo nos dias de serviço ativo e lentamente vão se desvanecendo. Os cristãos que teriam vitória sobre Satanás em todos os pontos devem resistir aos seus ataques no corpo, bem como no espírito e na mente. Devem buscar o conhecimento das leis de Deus para o corpo, de modo a obedecer a essas leis, não dando assim ocasião a Satanás de feri-los. Deve conhecer o lugar do corpo na vida espiritual, sua proeminência e, ao mesmo tempo, sua complexidade. Paulo disse: eu esmurro meu corpo e eu reduzo à escravidão. 1 Coríntios 9:27. Eles devem entender que quanto mais conhecimento possuírem das artimanhas e poder do adversário, e que a plenitude da vitória do Calvário está ao seu alcance, garantindo vitória completa sobre ele, mas ele planejará destruí-los. A totalidade de seus esquemas contra os filhos de Deus pode ser resumida sob 3 tópicos. Primeiro, fazê-los pecar como quando tentou Jesus Cristo no deserto. Segundo, lançar calúnias como Jesus foi caluniado por seus familiares e inimigos. Terceiro, matá-los como Jesus Cristo foi morto no Calvário, ali pela permissão direta de Deus. A hora e o poder das trevas se reuniam ao seu redor, e ele foi crucificado e morto por mãos de iníquos. Atos 2:23. Quando o cristão alcança vitória sobre Satanás e seus espíritos enganadores e mentirosos, por reconhecer, resistir e triunfar sobre suas operações variadas, sua força de conquista se fortalece, e ele se torna mais e mais equipado para testemunhar a verdade da obra completa do Calvário como suficiente para a vitória sobre o pecado e sobre Satanás. No poder e na autoridade de Cristo pelo Espírito Santo, assim ajuda outros a se libertarem dos poderes do mal. Conflito e ataque. É claro que devemos reconhecer claramente que a vitória sobre Satanás nesses aspectos não ocorrerá sem grande oposição da parte dele e agudos conflitos, que podem bem ser chamados de dia mau. Efésios 6:13. Nesses ataques e conflitos, há alguns pontos que precisam ser compreendidos. Primeiro, é sempre essencial saber se o ataque e conflito se devem a uma base em nós mesmos ou em outros. Uma das causas por que os cristãos não são atacados e não conseguem superar o conflito até a vitória é que a causa do ataque e do conflito está neles mesmos.
possibilidade de haver base nova. O cristão deve entender que, embora tenha sido libertado do engano e da possessão nos quais caiu, continua engajado numa guerra agressiva contra os poderes das trevas, podendo dar novas bases para o inimigo, por meio da falta de conhecimento, aceitando alguma mentira ou aceitando suas interpretações equivocadas de experiências, condições, etc. Jamais devemos esquecer que a interpretação errônea das experiências oferece nova base de ação ao inimigo, uma vez que a base de ação é qualquer coisa numa pessoa que o inimigo pode usar. O cristão pode atribuir o ataque, o conflito, a uma causa errada, ou seja, a uma causa exterior, ou a malícia do diabo ou a um conflito local, significando as operações do inimigo ao seu redor, em seu ambiente ou por meio de outras pessoas. Quando chegam os ataques e conflitos, para não oferecer novas bases de ação ao inimigo, o cristão deve saber por que eles o estão atacando e orar pedindo iluminação a Deus. Nos ataques, 2 ou mais espíritos podem estar em ação simultaneamente, por isso o cristão deve tratar de entender e observar todas as operações do inimigo no novo conflito ou qualquer coisa que traga à luz a situação, mostrando-lhe o que deve rejeitar e como deve orar. Possíveis armas erradas. Quando a base de ação ou causa de conflito ou do ataque está no próprio cristão, se ele considerar o ataque como apenas um conflito, ou seja, como parte da batalha da igreja como um todo, ele lutará com as armas erradas e não alcançará a vitória até que as verdadeiras causas sejam descobertas e a base de ação seja reconquistada e rejeitada. O que é considerado como ataque exterior por ser um sintoma, uma manifestação do espírito maligno interior que reconquistou uma base de ação desconhecida do cristão ou manteve-se num local escondido, quando se pensava que tinha ido embora. Quando o cristão, portanto, encontra-se em conflito, deve logo perguntar: há uma base de ação? Em 3 aspectos da operação dos espíritos malignos. Primeiro, nos ataques, há uma base de ação ou trata-se meramente de um ataque? Segundo, no conflito, há uma base de ação ou trata-se meramente de um conflito? Terceiro, na comunicação, sugestões, pensamentos, sussurros do inimigo, há uma base de ação ou trata-se meramente de algo exterior, como quando Satanás se comunicou com Eva? Daí, o cristão deve declarar sua atitude nos 3 casos como segue: sujeito, toda base de ação e sua causa ou causas. A última palavra pronunciada altera, ratifica ou anula as anteriores. Por exemplo, o cristão pode rejeitar no presente momento o que é resultado da operação de espíritos malignos de algo que ele pediu no passado. Ele pode dizer: embora eu tenha pedido, crido nelas e aceitado tais e tais coisas no passado, agora eu rejeito tudo isso. Sua atual recusa anula sua aceitação anterior. O valor e propósito da rejeição. O princípio incorporado à rejeição. É fundamental que os cristãos entendam o valor do ato de rejeição e sua expressão dele. Em suma, a rejeição é o oposto da aceitação. Os espíritos malignos adquiriram aquilo que os cristãos lhe deram: base de ação, legitimidade de ação e uso das suas faculdades, etc. Eles perdem quando essas coisas são tomadas de volta. Aquilo que foi dado ao inimigo por má interpretação e ignorância ou entregue com o consentimento da vontade permanece como base de ação até que, pela mesma ação da vontade, a adoção é revogada, de forma específica e geral. No passado, a vontade foi inconscientemente colocada à disposição do mal e agora deve ser conscientemente colocada contra ele. Uma vez que seja compreendido, o princípio é muito simples. A escolha da vontade suspende ou cancela a doação anterior. O valor e o propósito da rejeição é o mesmo em relação a Deus e em relação a Satanás. O homem dá algo a Deus ou recusa-se a fazer isso. Ele toma de Deus ou recusa-se a fazer isso. Ele dá algo aos espíritos malignos, consciente ou não, ou recusa a dar. Ele descobre que deu algo a eles involuntariamente e anula esse ato mediante um ato de suspensão e recusa. A relação da nova base de ação dada e a vitória no conflito. A relação entre a dura batalha e a descoberta de uma nova base de ação dada recentemente aos espíritos malignos
é que cada nova base de ação que foi dada a eles e depois é recusada significa uma liberação renovada do espírito, como uma inimizade mais acentuada contra os espíritos do mal. Quando esses enganos sutis são cada vez mais expostos, consequentemente, há mais guerra contra Satanás e seus seguidores. Significa mais libertação do seu poder e menos espaço para sua possessão ou base no cristão, quando esse reconhece que sintomas, efeitos e manifestações não são coisas abstratas, mas revelações dos agentes pessoais ativos contra os quais deve lutar persistentemente. Além do mais, todo crescimento e conhecimento experimental significa aumento da proteção contra os enganos do inimigo, quando novas bases de ação são reveladas, bem como novas verdades sobre os poderes das trevas e o caminho da vitória sobre eles são compreendidos. A verdade liberta do engano e assim protege o cristão de novos enganos na extensão do seu conhecimento. Ele descobre por experiência que, quando a verdade deixa de operar mediante seu uso ativo, o cristão fica vulnerável aos ataques do inimigo que observam e planejam incessantemente contra ele. Por exemplo, se o cristão que foi libertado e deixou de ser enganado parar de usar a verdade sobre a existência dos espíritos malignos, a observação persistente deles para enganá-los de novo, a necessidade de resistência e luta constante contra eles, manter seu espírito puro e forte em cooperação com o Espírito de Deus, e sobre outras verdades paralelas a estas. O conhecimento que adquiriu em meio a grande sofrimento cairá novamente na passividade e provavelmente em níveis mais profundos de engano. O Espírito Santo precisa que o cristão use a verdade para poder operar, dando-lhe poder e forças para o conflito e para a vitória, e não o guarda do inimigo a parte de sua cooperação na vigilância e na oração. Persistente recusa em oferecer base de ação para os espíritos malignos. A maneira de recusar e o que recusar são de importância fundamental na hora do conflito. Como já vimos, o cristão precisa manter uma atitude ativa e, quando necessário, expressar a recusa continuamente de forma persistente, o que lhe possibilita permanecer em fé sobre o fundamento de sua identificação na morte com Cristo no Calvário. Na hora do conflito, a menos que novas bases de ação tenham sido oferecidas, sem saber, aos espíritos malignos, aceitando algo deles ou acreditando em alguma mentira que eles lançaram na mente. O cristão deve rejeitar todas essas coisas onde quer que eles tenham conquistado um novo espaço. O conflito ou ataque imediatamente passa ou cessa, dependendo da maneira como tratamos o fato de o inimigo ter reconquistado o terreno. O próprio cristão conhecerá, a partir de suas experiências passadas, a maioria das formas pelas quais os espíritos enganadores conseguiram vantagem sobre ele. Instintivamente, ele se voltará para os meios de recusa, os quais serão de grande ajuda em sua luta pela liberdade. Dessa maneira, a rejeição reconquista os espaços em muitas direções. Quanto mais abrangente for o ato e atitude de recusa, mais amplamente o cristão se afasta, por sua escolha, dos espíritos enganadores que só podem manter sua posição mediante o consentimento da vontade dele, rejeitando tudo aquilo que anteriormente aceitou deles. O cristão pode ficar relativamente livre da ação deles no que diz respeito à sua escolha e atitude. A rejeição é uma arma poderosa no conflito. No momento do conflito, quando as forças das trevas estão pressionando o crente, o expressar de sua rejeição ativa torna-se uma arma poderosa contra eles, bem como uma arma de defesa. Assim, quando a vontade está no centro da alma humana, em vez de afundar no medo e na desesperança, quando o inimigo assalta a cidade, o indivíduo se levanta numa resistência agressiva contra ele, declarando sua atitude de defesa. A batalha se volta para a escolha da vontade quando sua cidadela é mantida, numa recusa inabalável de entregá-la ou admitir qualquer ataque dos espíritos malignos. Todo o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, estará na retaguarda da resistência ativa do cristão e sua atitude de rejeição ao inimigo.
É importante entendermos a eficácia da rejeição exercida pela vontade por parte do cristão que não é enganado como uma barreira contra inimigos. Porque o homem exterior, nos sentimentos e no sistema nervoso, carrega as cicatrizes muito tempo depois de sua libertação dos calabouços do engano nos quais já foi preso. Uma vez que os muros do homem exterior já tenham sido derrubados pelas forças sobrenaturais do mal, eles não são reconstruídos rapidamente, de modo que o inimigo não tenha nenhum efeito sobre eles em tempos de conflito. Os cristãos que estão saindo de experiências de engano e possessão devem conhecer o poder de um ataque agressivo contra o inimigo no momento em que ele os está atacando, com uma expressão ativa da vontade em relação a ele. Dessa maneira, o ataque agressivo torna-se uma arma de defesa. O cristão que está envolvido no conflito pode afirmar: rejeito toda a autoridade dos espíritos malignos sobre mim, rejeito seus direitos sobre mim, sua posse sobre mim, seus poderes em mim, sua influência sobre mim. A mesma arma de rejeitar funciona em muitas fases do conflito. Por exemplo, ao falar ou escrever, desde que o cristão esteja consciente das dificuldades, obstáculos ou interferência no que está fazendo, deve imediatamente rejeitar todas as ideias, pensamentos, sugestões, visões, ou seja, figuras na mente, palavras, impressões que os espíritos malignos podem estar tentando inserir ou imprimir sobre ele, de modo que seja capaz de cooperar com o Espírito Santo e ter uma mente clara para a realização da vontade divina. Assim, por meio da rejeição e da resistência a todas as tentativas sobrenaturais de interferir com o seu homem exterior, o cristão resiste ativamente aos poderes das trevas e, ao mesmo tempo, coopera com o Espírito Santo dentro do seu próprio espírito. A princípio, isso significa muitos conflitos, mas à medida que ele mantém uma resistência ativa e cada vez mais fecha todo o seu ser para os espíritos do mal e fica alerta para reconhecer e rejeitar suas obras. Sua união com o Senhor ressurreto se aprofunda, seu espírito se fortalece, sua visão fica mais pura, suas faculdades mentais mais claras para perceber uma vitória constante sobre os inimigos que antes o tinham sob seu poder. O cristão deve se guardar especialmente daquilo que poderia ser descrito como imitações duplas dos espíritos malignos, quer dizer, as imitações conectadas com ataques a ele. Por exemplo, o diabo ataca visivelmente, de modo que o cristão sabe claramente que se trata de um assalto dos seres espirituais do mal. Ele ora, resiste e caminha para a vitória em sua vontade e espírito. Então, segue-se um grande sentimento de paz e descanso, os quais podem consentir um ataque tanto quanto o assalto violento, só que mais sutil e capaz de enganar o cristão desatento. O inimigo subitamente recua e interrompe seu ataque furioso, esperando conseguir uma vantagem na segunda abordagem, que não conseguiu na primeira. Lutando com base em princípios. É fundamental entendermos como lutar, por assim dizer, a sangue frio, isto é, sem se deixar levar por qualquer tipo de sentimentos, pois o cristão pode sentir que alcançou a vitória quando está derrotado e vice-versa. Toda dependência de sentimentos e de agir por impulso deve ser colocada de lado nessa guerra. Antes de o indivíduo receber o batismo do Espírito, ele agia com base nos princípios da esfera natural e deve voltar a essa mesma posição como homem espiritual. Alguns só conseguem reconhecer o conflito quando estão conscientes disso, por assim dizer, lutam de forma desordenada ou por acidente. Forçados pelas circunstâncias, agora, porém, a luta deve ser permanente como parte da própria vida. Há um constante reconhecimento das forças das trevas a sangue frio por causa do conhecimento do que elas são, e a consequente luta por princípio. Uma luta contra os inimigos invisíveis, quando não há nada que denuncie sua presença ou suas obras, nos faz lembrar que eles nem sempre atacam quando podem. Se tivessem de atacar em certas ocasiões, perderiam, pois aquela situação revelaria o caráter e a fonte dos problemas. O cristão sabe que o diabo, como tentador, está sempre tentando, por isso ele resiste por princípio. Em suma, aquele que deseja vitória constante deve entender que se trata de uma questão de princípio versus sentimento e conscientização.
Se a batalha for governada pelo segundo, em vez de pelo primeiro, a vitória será apenas ocasional. Por exemplo, quando o inimigo atacar o cristão, encontrará uma arma forte e fundamental de vitória quando esse declarar deliberadamente sua posição básica em relação ao pecado de Satanás, permanecendo na posição do Calvário de Romanos 6 e 6 e 11. O homem que no presente momento se considera morto para o pecado, mas vivo para Deus, recusa sujeitar-se ao pecado e a Satanás, seja qual for a circunstância, causa ou causas de ataque ou conflito. Quando o cristão declara dessa forma sua posição na hora do conflito e de ataque violento do inimigo, muitas vezes será obrigado a travar um combate real com o inimigo invisível. Com base na obra consumada de Cristo na morte para o pecado, o espírito do homem fica liberado para a ação e energizado para permanecer firme contra a hierarquia de Satanás, os principados e potestades, os governantes desse mundo tenebroso e as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais ou espirituais. A luta e o que ela significa. Só é possível lutar contra os poderes das trevas pelo Espírito. Trata-se de uma batalha espiritual que só pode ser compreendida pelo homem espiritual, quer dizer, aquele que vive e é governado por seu espírito. Os espíritos atacam o cristão, lutam contra ele e resistem a ele. Portanto, o cristão deve lutar com eles e resistir a eles. Essa luta não é com a alma ou com o corpo, mas com o espírito, pois o inferior não pode lutar contra aquele que lhe é superior. O corpo luta contra outro corpo na esfera física, na esfera intelectual, alma contra alma, na esfera espiritual. É espírito contra espírito. Entretanto, os poderes das trevas atacam a natureza tripartida do homem e por meio do corpo e da alma, tentam atingir seu espírito. Se a luta for mental, a vontade deve ser usada numa ação decisiva, rapidamente, com firmeza. Se é uma luta no espírito, todas as forças do espírito devem ser mobilizadas para se unirem à mente. Se o espírito for pressionado em capacidade de reagir, então deve haver uma firme luta mental quando a mente, por assim dizer, estende as mãos para erguer o espírito. O objetivo dos espíritos malignos é derrubar o espírito e assim deixar o cristão impotente para reagir contra eles, ou então buscam empurrar o espírito para além de sua posição legítima, numa efervescência que deixa o cristão fora do controle de sua vontade e de sua mente, desprotegido contra inimigo sutil, ou tentam torná-lo incapaz de exercer o devido equilíbrio no falar, nas ações, pensamento, avaliação, permitindo que, despercebidos, os espíritos reconquistem uma base de ação ou algum tipo de vantagem. Grande vitória é sinônimo de grande perigo, porque, quando o cristão está ocupado com a luta, o diabo está planejando como saqueá-lo. Portanto, a hora da vitória exige sobriedade de mente e vigilância em oração, pois um pouco de distração pode significar derrota e uma longa luta até a plena vitória. Quando o espírito triunfa na luta e conquista a vitória, é como se irrompesse uma torrente do espírito, de triunfo e resistência contra o inimigo invisível, porém muito real. Às vezes, porém, no meio do conflito, o inimigo consegue bloquear o espírito por meio do seu ataque contra o corpo ou a alma. O espírito precisa do corpo e da alma para sua expressão, por isso o inimigo os ataca para bloquear o caminho e deixar o indivíduo incapaz de resistir contra ele. Quando isso ocorre, o cristão acha que é uma pessoa reservada, pois se sente fechado ou então fica sem voz para refutar. Na oração em voz alta, as palavras parecem vazias, ele não sente nenhum efeito dela, como se fosse uma zombaria. Na verdade, porém, o que ocorre é que seu espírito está fechado mediante a pressão do inimigo, que o prende. Agora, o cristão deve insistir para se expressar com voz audível, até que seu espírito irrompa para a liberdade. Essa é a palavra do testemunho mencionada em Apocalipse 12:11.
parte do poder que vence o dragão. Na sua luta, o cristão se firma, primeiro, na base do sangue do Cordeiro, que inclui tudo aquilo que a obra consumada do Calvário significa na vitória sobre o pecado e Satanás. Segundo, ele dá a palavra do testemunho, afirmando sua atitude em relação ao pecado e Satanás e a vitória certa e garantida por meio de Cristo. E terceiro, ele vive no espírito do Calvário com sua vida submetida à vontade de Deus, mesmo diante da morte. Oração e conflito pessoal. Intimamente relacionada ao conflito do espírito está a necessidade de oração, não tanto a oração de petição ao Pai, mas a oração daquele que se une no espírito ao Filho de Deus, com sua vontade fundida a ele. João 15:7, declarando ao inimigo a autoridade de Cristo sobre todos os seus poderes. Efésios 1:20-23. Às vezes o cristão tem de lutar para orar, em outras ocasiões ele ora para lutar. Se não puder lutar, ele deve orar. Se não puder orar, deve lutar. Por exemplo, se o cristão tem consciência de um peso em seu espírito, deve dissipar esse peso, rejeitando todas as suas causas. É necessário manter o espírito leve para lutar e para reter o poder de detecção. A delicada sensibilidade do espírito fica amortecida quando está sob peso ou se há pressão sobre ele. Por isso, o inimigo usa a tática constante de lançar fardos ou pressões sobre o espírito humano, não reconhecidos como provenientes do maligno ou, então, com permissão para ficar, mesmo quando há uma identificação. O indivíduo pode se sentir amarrado e a causa pode estar em outras pessoas. Quando há falta de abertura no espírito ou na mente para receber algo do espírito e da mente daquele que se sente preso, ou a falta de capacidade de receber alguma mensagem da verdade ou algum pensamento na mente do outro, impedindo o fluir do espírito. Se pela manhã o cristão sente um peso no seu espírito com o qual não tratou, com certeza perderá a posição de vitória durante o dia todo. Ao lidar com o peso no espírito, no momento em que o reconhece, o cristão deve imediatamente agir no espírito, ficando firme. Efésios 6:14, permanecendo inabalável, verso 13, e resistindo, Tiago 4:7, aos poderes das trevas. Cada uma dessas posições significa ação do espírito, pois essas palavras não descrevem um estado ou uma atitude, principalmente uma atitude da vontade, ou uma ação da alma ou do corpo. Ficar firme é uma ação do espírito repelindo um movimento agressivo do espírito. Permanecer inabalável é fazer um movimento agressivo contra ele, e resistir é ativamente lutar com o espírito, como o homem resiste com o corpo contra aqueles que o atacam fisicamente. As ciladas do diabo. A palavra ciladas, Efésios 6:11, no original significa métodos e traz em suas formas variadas a ideia de destreza ou artifício, trabalhar por um método, procedimento. Traz também a ideia de sistema, uma forma organizada de fazer as coisas. A guerra de Satanás contra os santos podem ser resumida por essa única expressão, ciladas do diabo. Ele não trabalha abertamente, mas sempre sob alguma cobertura. Os métodos dos espíritos enganadores são adaptados a cada pessoa, com habilidade e astúcia adquiridas por anos de experiência. Em geral, as ciladas são primariamente dirigidas contra a mente ou os pensamentos. A parte da entrega a pecados conhecido, grande parte das obras de Satanás na vida do cristão pode ser relacionada a um pensamento ou crença errado, admitido na mente e não identificado como procedente de espíritos enganadores. Isto é, se um cristão pensa e acredita que tudo que Satanás faz é manifestamente ruim, ele só tem de se fantasiar de bem para conseguir a plena credibilidade daquele indivíduo. A guerra, portanto, é uma guerra de engano e imitação, e somente aqueles que buscam a plena verdade de Deus, sobre Satanás e sobre si mesmo, podem ficar firmes contra todas as ciladas do enganador. Conhecendo as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo disse que o cristão tinha de ficar firme contra as ciladas do diabo e que devia se revestir com toda a armadura para fazer isso.
Como um indivíduo fica firme contra uma cilada se não sabe qual é a cilada? Há uma diferença entre tentação e cilada, entre os princípios e operações de Satanás e seus mensageiros e suas ciladas, pois eles próprios são tentadores. Tentação não é cilada. Cilada é a forma como eles planejam a tentação. Paulo não disse que o cristão deve ficar firme contra as tentações ou mentiras, nem mencionou nenhuma outra característica específica dos espíritos malignos. Ele disse que o cristão deve ser capaz de ficar firme contra suas ciladas. O homem espiritual deve estar vigilante para não ser apanhado nessas ciladas. Se elas pudessem ser detectadas, então o objetivo delas pode ser frustrado ou destruído. O homem espiritual precisa de plena concentração e sagacidade de mente para ler rapidamente os sentidos do seu espírito e detectar as atividades do inimigo. Também se exigirá dele atenção ao usar as mensagens que seu espírito lhe envia. Um cristão espiritual deve ser capaz de ler os sentidos do seu espírito, com a mesma habilidade instintiva que uma pessoa reconhece a sensação física de frio. Quando sente um calafrio, imediatamente usa sua inteligência mental para se proteger. 1 João 5,18. Assim, o homem espiritual precisa usar seu espírito para localizar e desalojar o inimigo mediante a oração. Novamente, objetivo e cilada são coisas bem distintas. A cilada é um meio usado pelo inimigo para alcançar um objetivo. Os espíritos malignos devem empregar as ciladas para realizar seus propósitos. O objetivo deles é a possessão, mas suas ciladas são as imitações. Eles são mentirosos, mas como podem implantar suas mentiras na mente de uma pessoa, eles não precisam de ciladas para se tornarem mentirosos, mas precisam delas para que a mentira seja aceita pelo cristão. As ciladas do diabo e de seus mensageiros são inúmeras, feitas sob medida para o cristão. Se esse deve ser removido de um curso de ação que atrapalha as obras das trevas por meio do sofrimento, aqueles agirão sobre sua compaixão pelo sofrimento que causarão sobre um ente querido. Se o próprio indivíduo estiver sofrendo, eles agirão aí para fazê-lo sair do caminho. Para aqueles que são naturalmente compassivos, eles usarão a imitação do amor. Aqueles que são atraídos pelas coisas intelectuais serão afastados da esfera espiritual, sendo empurrados para o estudo ou outros tipos de atração mental. Aqueles que são melindrosos podem ser constantemente acusados por um fracasso aparentemente constante. Os espíritos mentirosos fustigam as pessoas pelas coisas que eles estão fazendo, mas se o cristão entende como rejeitar toda acusação da parte deles, pode usar as próprias obras deles como arma. Armadura para o conflito. Para esse conflito contra os poderes das trevas, o cristão precisa aprender pela experiência como vestir e usar a armadura para a batalha, descrita pelo apóstolo Paulo em Efésios 6. O objetivo nessa passagem claramente não é a vitória sobre o pecado, embora isso seja pressuposto, mas vitória contra Satanás. O chamamento não é para o mundo, mas para a igreja. Um chamamento para se firmar na armadura, ficar firme no dia mau, ficar firme contra os poderes das trevas, ficar firme depois de completar a tarefa de vencer, tendo vencido tudo. Versículo 13. Mediante o poder dado por Deus. A armadura em detalhes, conforme apresentada em Efésios 6, é provida para que os filhos de Deus sejam capazes de ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso mostra claramente que o cristão pode ser capacitado a vencer todos os principados e poderes do inferno, desde que preencha as condições necessárias e use a armadura providenciada para ele. Deve ser a verdadeira armadura se foi feita para um confronto com um inimigo real e deve exigir um conhecimento real dela por parte do cristão, para que a realidade da provisão, a realidade do inimigo e a realidade da luta deve ser considerada como um fato, tanto quanto outras realidades declaradas nas Escrituras. O cristão vestido da armadura e aquele que não está vestido podem ser rapidamente contrastados como segue. O cristão com a armadura, armado com a verdade, vida íntegra, fazendo e mantendo a paz,
autopreparação e controle, fé como um escudo, escrituras nas mãos, oração incessante. O cristão sem armadura, aberto para mentiras por causa da ignorância, injustiça mediante a ignorância, divisões e atritos, descuido e falta de vigilância, dúvida e incredulidade, base na razão e não na palavra de Deus, confia nas obras sem oração. O cristão que toma toda a armadura de Deus como uma cobertura e proteção contra o inimigo deve andar em vitória contra ele. Deve ter seu espírito habitado pelo Espírito Santo, a fim de ser fortalecido com o poder de Deus, para ficar inabalável. Deve receber continuamente um suprimento do Espírito de Jesus. Filipenses 1:19. Para manter seu espírito doce e puro, ter sua mente renovada. Romanos 12:2. De modo que tenha seu entendimento cheio da luz da verdade. Efésios 1:18. Desalojando as mentiras de Satanás e destruindo o véu com o qual Satanás as cobria. A mente clarificada de modo que ele inteligentemente entenda qual é a vontade de Deus e seu corpo submetido ao Espírito. 1 Coríntios 9:25. E obediente à vontade de Deus na vida e no serviço. Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quero convidar vocês a estarem compartilhando esses audiolivros e também dando um like. E se inscreva no canal para que possamos alcançar centenas de irmãos e também deixe seu comentário e sugestões para novos audiolivros.